E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Teriam mensageiros extraterrestres dado à humanidade os segredos do universo? E será essa a chave para redescobrirmos o conhecimento relativo ao número 3? Outras pistas podem estar no exame de uma misteriosa glândula dentro do cérebro humano. Washington, capital. Abril de 2013. Nós temos a chance de melhorar a vida, não de milhões, mas de bilhões de pessoas no planeta, com a pesquisa realizada. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, revela um ambicioso projeto de pesquisa financiado pelo governo para mapear o cérebro humano. Chamado de Iniciativa Cérebro, o programa promete lançar luz sobre como o ser humano aprende, pensa, se lembra e cria. Há muitas coisas que a ciência ainda não entende no funcionamento do cérebro. Há 100 bilhões de neurônios no cérebro. E há 100 mil trilhões de conexões possíveis. Entender como decifrar o código neural vai trazer uma série de respostas para entender coisas como doenças e suas curas. Será a mesma fronteira final da anatomia humana. Como o cérebro humano funciona continua sendo um mistério que intriga a humanidade há milhares de anos. Mas, segundo muitas culturas antigas e religiões, o trabalho do cérebro não é um mero trabalho de um órgão humano, mas está ligado a algo muito mais profundo. Algo de origem extraterrestre. Nos princípios da franco-maçonaria, há a noção consistente e recorrente de que dois pilares lado a lado só podem se equilibrar quando se soma um terceiro, central. A estrutura central é muitas vezes representada como um olho místico ou o terceiro olho. Por quê? Isso deveria representar o Deus que tudo vê? Ou sugere algo muito diferente? Algo que talvez possa ser achado no próprio cérebro humano. Isso se vê representado em muitas tradições místicas. Esse seria o olho místico. Há muitas e diversas teorias sobre isso, mas uma das mais interessantes é que alguns disseram que se referia à glândula pineal, um órgão sensível à luz que fica nessa região, mais ou menos aqui. Parte do sistema endócrino, a glândula pineal não é maior do que um grão de arroz e tem o formato de uma pinha. Apesar de ficar no centro do cérebro, entre os dois hemisférios, parece ter características em comum com o olho humano. A principal função da glândula pineal é secretar um hormônio, a melatonina, que regula o ciclo sono-vigília. A glândula é sensível à luz, por isso também é chamada de terceiro olho. E já teve conotações místicas também, porque é uma estrutura assimétrica que fica bem no meio do cérebro. É possível que o homem da antiguidade tivesse conhecimento da existência da glândula pineal? E se for assim, também tinha conhecimento de sua função no cérebro? Desde os primórdios da história humana, permeando um grande espectro de culturas, a ideia de que a glândula pineal é misteriosa e está de alguma forma relacionada à iluminação ou à experiência mística é uma coisa que se vê muito por aí. Os dois olhos, os olhos do corpo, permitem que vejamos em torno, mas o terceiro nos permite ver além, permite que vejamos coisas que não veríamos normalmente. Pode mesmo existir o chamado terceiro olho? Uma parte do cérebro que permite ao ser humano se conectar diretamente a algo além de si mesmo? E até além do planeta?
Através da história, também se atribui ao terceiro olho a possibilidade de viajar a outras dimensões, ou viagens astrais e todas essas coisas diferentes. Então, minha pergunta é, como essas histórias começaram? É possível fazer uma viagem astral? É possível ir a algum lugar só com a mente? O conceito de terceiro olho é ser supostamente nosso portal para nos conectarmos a nossas entidades superiores e a espíritos superiores. E possivelmente a outras entidades do além. Entidades extraterrestres. A glândula pineal tem a hiperdimensão de um portal. É um portal funcional na nossa cabeça. A glândula parece criar algum tipo de ponte ou buraco de minhoca dentro da cabeça. Extraterrestres podem já entender isso. É um aspecto básico da fisiologia humana. Contemos um portal em nós. Então podemos considerar que se fomos criados, possivelmente por extraterrestres, e eles sabem que temos o terceiro olho, parte da missão deles é nos influenciar e nos cultivar até o ponto de usarmos esse terceiro olho que nos foi dado. Pode essa parte de nosso cérebro explicar por que a humanidade funciona de modo tão diferente de outras formas de vida do planeta? Pode essa pequena glândula ser a chave para entendermos por que humanos criam arte, música e literatura? Porque enterramos os mortos e dedicamos tempo a contemplar nossa própria existência. Janeiro de 1977. O estimado cientista Carl Sagan publica seu livro ganhador do prêmio Pulitzer, Os Dragões do Éden, Especulações sobre a Evolução da Inteligência Humana. O livro explora a teoria proposta pelo neurocientista Paul MacLean, que associa partes do cérebro a diferentes períodos de tempo da história. Paul MacLean propôs que o cérebro anterior em si pode ser subdividido em 3 partes diferentes. Uma delas foi denominada complexo reptiliano e a outra ele denominou complexo paleomamífero, que depois foi denominada sistema límbico. E a terceira parte ele denominou complexo neomamífero. Isso foi significativo porque ele associou esses 3 aspectos diferentes do cérebro anterior da história evolucionária ao desenvolvimento. E ele sugeriu que o cérebro mais primitivo e reptiliano era a parte mais antiga do cérebro e era remanescente da nossa evolução a partir dos répteis. Então, o complexo reptiliano do gânglio basal, MacLean associou alguns dos comportamentos mais agressivos ou a territorialidade. E algumas dessas coisas nós tipicamente associamos a muitas espécies de répteis. Se o ser humano só tivesse a parte reptiliana do cérebro, ele basicamente só agiria por instinto. Se quisesse comer, simplesmente comeria. Se quisesse sexo, estupraria a pessoa. Não haveria nenhum tipo de raciocínio mais refinado. Carl Sagan propôs que nós precisaríamos nos concentrar no cérebro reptiliano, porque é de onde vêm esses impulsos primitivos de agressividade e territorialismo. Principalmente em uma época em que estamos tão envolvidos em muitas guerras e conflitos, e em que os governos estão apelando para o nosso medo e nossos aspectos primitivos que estão nos motivando. Certamente, se você olhar 20 e 30 anos atrás, foram descobertas muitas coisas e agora também sabemos de muitas outras coisas. Principalmente, eu acho, algo que foi muito importante é que, hoje em dia, é muito bem aceita a ideia de que os dinossauros não foram extintos. Os dinossauros essencialmente se desenvolveram e viraram pássaros e continuam vivos até hoje. E agora que sabemos que nem todos os dinossauros foram extintos, aliás, alguns sobreviveram e se tornaram pássaros. Pássaros de sangue quente, note bem, vindos do dinossauro que é considerado réptil e de sangue frio.
Estamos reconhecendo que mesmo que eles sejam pássaros, hoje nós não reconhecíamos como parte da família dos dinossauros. Será que essa parte que poderia ter sobrevivido à devastação há 65 milhões de anos poderia ter se desenvolvido paralelamente à raça humana em galerias de cavernas ocultas e poderia ser a criatura que nós achamos que é extraterrestre, mas que na verdade é nosso vizinho terrestre?